A temporada dos debates começou quente com esse debate Band, UOL, Cultura. E esses são meus comentários que você vai ouvir logo depois que clicar aqui no sininho para se inscrever, clicar no curtir e compartilhar meu vídeo também para a gente sempre expandir a discussão. Bom, primeiro debate do segundo turno, Lula e Bolsonaro. Eu vou analisar aqui brevemente alguns aspectos de quem eu acho que se saiu melhor e quem eu acho que se saiu pior. Mas o primeiro ponto, que eu acho que foi uma grande vitória, um grande ganho, foi quanto ao modelo de debate. Esse modelo funcionou bem. Um modelo que deu mais autonomia para os debatedores. Primeiro, na questão da mobilidade pelo espaço. Poderam ocupar o palco, voltar para o seu pódio. Esse é um tipo de coisa que já tinha muitos debates no passado também de segundo turno, eu lembro em outras eleições, mas funciona bem. Você vê que os candidatos, a forma como eles ocupam espaço, se eles se aproximam ou não do outro, tudo isso adiciona um elemento a mais. O outro ponto, a possibilidade deles administrarem o próprio tempo. Não é o tempo fixo para cada pergunta, eles vão administrando ali, gastando mais ou menos tempo em cada coisa, o que permitiu que eles trocassem muito mais um com o outro. Então, os blocos mais interessantes, na minha opinião pelo menos, foram justamente, não que os dos jornalistas não tenham o seu valor, acho legal ter também, mas os mais interessantes foram justamente aqueles em que os dois puderam trocar, um fazendo pergunta para o outro, às vezes um mais na ofensiva, o outro na defensiva, depois trocava, o outro ficava mais na ofensiva. Eu acho que isso ressalta um dos objetivos do debate, que é o seguinte: a gente não está ali só para ouvir propostas, ouvir ideias, tá? Mesmo porque a gente não vota em ideias, a gente não vota em propostas, a gente vota em pessoas. Se o debate tem um grande mérito, é permitir que a gente veja as pessoas que estão competindo, que estão concorrendo. Que a gente veja um interagindo com o outro naquela situação de conflito, embora evidentemente com regras, e possa estimar um pouco, avaliar um pouco a personalidade, como é que cada um lida sob pressão, como é que cada um, quão agressivo ou não cada um é, quem se sente mais acuado, quem se sente mais à vontade nessas situações, tá? Eu já vou dizer de maneira geral, se eu tivesse que dar um vencedor deste debate, seria o Bolsonaro. Tá? Eu acho que o Lula começou melhor até, o Lula começou no sentido ocupando melhor o tema do debate, ele começou mais ofensivo, especialmente perguntando para o Bolsonaro de uma área que, assim, é o fraco total dele, né, que é educação. Educação, assim, é o zero do governo Bolsonaro. E o Lula pressionou nessa pergunta e conseguiu mostrar que o Bolsonaro não tem nada para dizer da educação, ele tem apenas a desculpa da pandemia, que ele acha que poderia servir. Acho que até faltou o Lula mostrar, tá, mas mesmo na pandemia o que você podia fazer, você não fez, né? Então o Bolsonaro não tem nada a mostrar nessa. E quando ele tenta mostrar um aplicativo com uma grande contribuição, ele é piada, né? Faltou lembrar do aplicativo da saúde até também, outro vexame, no caso da saúde, criminoso do governo. O Lula lembrou da pandemia, eu acho que é outro tema que o Bolsonaro ficou defensivo, porque em vez de dizer não, porque eu queria os empregos e tudo, o Bolsonaro ficou tentando mostrar que ele não atrasou nas vacinas, que ele não debochou, então ficou nessa posição aí com o Lula na dianteira, né? Saindo desses temas, eu acho que o Bolsonaro depois levou a melhor. Ele foi capaz também de pressionar o Lula num tema, que é uma fragilidade do Lula nessa campanha, que é a economia. O Lula é a caixa preta da economia. Você não sabe para que lado o governo vai, tem elementos para mais de uma posição. Quem estiver querendo ver um Lula que vai ser mais moderado, mais pragmático, mais responsável, tem vários elementos. Tem o Alckmin de vice, tem o apoio de diversos economistas ligados ao Plano Real, como o Pércio Arida, como o Edmar Baixa, como o Marcos Lisboa. Você tem o Henrique Meirelles também, enfim, tem uma série de pessoas ali que indicam nessa direção. Mas também tem economistas do PT, da Unicamp, tem gente dizendo que ele vai para o lado mais da irresponsabilidade fiscal, que tem que gastar o quanto for mesmo, porque é isso que faz a economia crescer. Então tem para todos os gostos ali. E isso é uma fragilidade para ele. Ele não consegue dizer então para que lado vai. O Bolsonaro diz: quem será seu ministro? O meu vai ser o Paulo Guedes, tá aí. E o seu? O Lula não teve resposta para isso também. Ele não tem nem resposta da direção que ele vai seguir direito, né? Então ele fica mais acuado. E o que foi o grande trunfo do Bolsonaro, até eu não acho nem que foi só... Acho que ele teve um trunfo em outros temas que eu vou mencionar aqui, mas ele soube usar essa liberdade do debate de uma forma que pegou o Lula desprevenido. Eu acho que mudou o equilíbrio, que foi no momento, já no segundo bloco de troca livre entre os dois,
em que o Lula falou. Daí a gente estava acostumado até aquele momento, no outro começar a responder logo que um terminou de falar, né? Então é aquela coisa rápida. O Lula tinha ido melhor nisso no primeiro bloco, porque o Lula sabia usar melhor a câmera, sabia usar melhor o espaço ali, parecia mais à vontade, mas daí o Bolsonaro deu uma rasteira ali. O Lula parou de falar, o Bolsonaro ficou quieto, começou a sorrir, já desestabilizou. Eu não sei se foi logo nessa coisa, ou depois de falar em uma ou duas frases, o Bolsonaro ainda encostou no ombro do Lula. E o Lula ficou acuado, ficou para trás. Eu acho que ali, para mim, define o ponto em que inverte-se totalmente a relação de dominação que estava vigorando no debate. E o Bolsonaro daí passou a trazer aqueles temas que o Lula não soube responder, embora às vezes tivesse respostas possíveis e fáceis para o Lula, mas ele não soube. Então o Bolsonaro trouxe o Joaquim Barbosa, que numa certa ocasião, lá atrás, nos julgamentos lá do PT, disse que o Bolsonaro não estava envolvido, eu não lembro se era no Mensalão ou no Petrolão, acho que era no Petrolão. E o Lula poderia ter trazido o Joaquim Barbosa, ele acabou de aparecer apoiando o Lula. Joaquim Barbosa, o primeiro ministro do Supremo que fez sucesso na coisa do combate à corrupção, que era implacável com os corruptos, mesmo sabendo de tudo que ele sabe, está apoiando o Lula. Bolsonaro falou de toda a corrupção do Lula e não sei o quê. E o Lula usando a corrupção do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro é rico? Como é que a família dele é rica? É rachadinha atrás de rachadinha. Falou do Petrolão. Oh, Petrolão envolveu o PT, mas não era só o PT. Os partidos que estão com o Bolsonaro agora, inclusive o partido que o Bolsonaro é, o PL, estavam no Petrolão. Olha as figuras com que o Bolsonaro está cercado: Arthur Lira, Ciro Nogueira, do governo Bolsonaro, Aldemar Costa Neto. Essa é a corrupção. E o orçamento secreto do Bolsonaro, que não, ele não vetou, ele vetou uma versão, a outra ele criou, tem assinatura inclusive do ministro dele. O orçamento secreto irriga a corrupção pelo país inteiro. As primeiras prisões estão até sendo feitas agora essa semana. Lula não respondeu. Bolsonaro falou da soberania da Amazônia. Se tem alguém que acabou com a soberania da Amazônia, foi o Bolsonaro. O Lula até respondeu bem: não, eu quero que os outros países venham porque a gente vai dar conhecimento para nos beneficiar. Mas ele podia ter mostrado óbvio: a gente perdeu a soberania da Amazônia no governo Bolsonaro. Perdeu para quem? Para o crime organizado internacional. A gente não tem soberania lá. Está valendo a lei da selva e o PCC e outras facções do crime estão dominando cada vez mais atividades ilegais da Amazônia. O Bolsonaro perdeu o controle sobre ela. Bolsonaro dá para si o mérito do auxílio, né, do Auxílio Brasil e tudo. O Lula poderia ter lembrado que, olha, o Bolsonaro, primeiro, sempre falou mal de qualquer auxílio, vida inteira, falando de Bolsa Farelo, não sei o quê. Na hora de criar o auxílio emergencial, ele queria só um de R$200. Foi a oposição a ele no Congresso que fez ele subir o valor, porque exigiram um valor mais alto. Agora o Auxílio Brasil que ele fez para o ano eleitoral, porque ele quer se reeleger, gastando, inclusive furando o teto, que ele diz que vai levar para o ano que vem, mas não consta do orçamento dele para o ano que vem. Ou seja, pelo que a gente conhece agora, parece que é mentira, né? O Lula não soube explorar isso também, né? Por fim, o último tema, que o Bolsonaro, de novo na ofensiva: ditaduras e religião. Bolsonaro é amigo de ditadores também. Não viram o Bolsonaro elogiando a monarquia da Arábia Saudita? A monarquia da Arábia Saudita é o governo provavelmente mais anticristão do planeta Terra. Porque se alguém ali ousar, se qualquer cidadão ali ousar se converter ao cristianismo, ele é condenado à morte. O cristão não pode nem pisar na Arábia Saudita. Você, qualquer um que não é muçulmano, não pode nem sequer viajar para aquele país. Aliados do Bolsonaro. Índia, mesma coisa, perseguição a muçulmanos e a cristãos também. Enfim, Lula tinha uma série de respostas. Ditaduras, bom, falei da Arábia Saudita, tem a Hungria, que o Bolsonaro diz admirar. Bolsonaro repete os métodos de ditaduras populistas aqui do continente, como o do Chávez na Venezuela. Isso talvez para o Lula seria mais difícil apontar, porque de fato ele foi muito condescendente com a ditadura da Venezuela até pouco tempo atrás. Hoje em dia ele já pede democracia, mas ainda tem essa condescendência, né? Por que eu trouxe todos esses temas? Só para dizer, a partir do momento que o Bolsonaro virou as cartas ali, até na presença, no uso do espaço e tudo, parece que o Lula perdeu o pé também. E ficou muito mais apagado, respondendo às vezes alguma resposta ou outra que funciona, mas para mim ali claramente o Bolsonaro ficou na superioridade.
E como em qualquer situação a gente lembra muito mais do fim, ele passou a ser, e ele vai ser lembrado como aquele que, pelo menos na minha análise, levou a melhor neste debate. Agora tem a pergunta, o que significa na prática, né, levar a melhor no debate? Será que vai ter reflexo nos votos? Eu acho que o debate não vai ter muito reflexo nas votações, não. Porque mesmo do primeiro turno não mudou tanto assim, embora o do primeiro turno ainda servia para candidatos mais desconhecidos, como era Simone Tebet, ficarem mais conhecidos e ganharem um pouco, com um bom desempenho. Mas aqui os dois já são arqui e totalmente conhecidos, né? Isso não vai mudar. E eu acho que a maioria das pessoas também já decidiu se vai para Lula, vai com Lula, se vai para o Bolsonaro, vai para o Bolsonaro. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida, como liberal, como cidadão que busca o melhor do meu país, para mim, eu não tenho a menor dúvida que entre esses dois, que não era a escolha que eu queria, mas entre esses dois, para mim, o Lula é a melhor escolha. Outros vão pensar diferentes, outros acham que é o Bolsonaro. E não acho que é um desempenho no debate, que você está medindo uma coisa retórica ali, a não ser que aconteça algo assim realmente de outro mundo no debate, acho muito difícil que ele consiga alterar votos. Então, acho que o Bolsonaro levou a melhor. Se tiver pessoas muito indecisas ainda, talvez os ataques que ele conseguiu dar no Lula tenham ficado mais na memória do que vice-versa, então talvez ele se beneficie um pouco. Mas acho que é bastante limitado um efeito que um debate pode ter neste nosso segundo turno. Agora, dito isso, mas acabou de me ocorrer também, como a distância dos dois é pequena, às vezes o efeito pequeno também acaba tendo uma importância maior, né? Por isso, nenhuma oportunidade pode ser descartada por nenhum dos dois. Nesse debate, para mim, infelizmente, porque eu acho que o Bolsonaro é desastroso para o país, e mais um mandato dele com este congresso bolsonarista que se elegeu vai ser ainda pior, infelizmente eu concluo que ele levou a melhor sobre o Lula neste debate aqui.